Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo e vamos aqui para mais um corte do jogo aberto com as últimas informações aqui do Flamengo. Hoje tem Flamengo e Vitória, né? Vitória e Flamengo na verdade, porque o jogo é em Salvador. E vamos ver as últimas informações, né? Mudanças do Flamengo, preparação para essa partida, né? Que é muito importante porque o Flamengo vencendo se aproxima ainda mais ali da liderança, né? Do Botafogo e pode, né? Nos próximos jogos, até mesmo assumir a liderança dependendo do resultado do Botafogo. Tem também mais informações de mercado da bola, né? Reforços aí. Então, fica até o final do vídeo para você não perder nenhuma novidade, né? Palpite sair com a Renata Fã, juntamente com outros comentaristas também. Créditos na descrição, né? Imagens da Band. E vamos agora reagir. Provável rubro-negro, tá? Na sua tela, Lucas Arcanjo, Raul Cáceres, William Lepo, Wagner Leonardo, Lucas Esteves, Leonaldi, Ricardo Hiller, Mateuzinho e William Oliveira, o PK e o Alejandro lá no ataque. PK lateral esquerdo. Olha como é que ele vai avançado. Jogar. Bem avançado, vai jogar numa segunda linha o PK. Eu gosto dessa experiência. Provavelmente avança o Mateuzinho. O Ricardo Hiller é volante, o Leonaldi também. Cara, time bem fechado. Mas mexido, o treinador tem que experimentar. Daí depois a chamada Vitória... de Pardal quando não... Exato. Quando não funciona, né? Ele vai improvisar o William Lepo de zagueiro ali, ó. Então... Pardalizou? Não é que pardalizou. Eu acho que ele não tem elenco, né? Não tem elenco. Vai se virando, cara. Vai se virando. O Vitória deu uma respirada, mas a gente sabe da dificuldade. O Vitória é candidato ao rebaixamento. Fortíssimo candidato. Jogo de rubro-negros, vamos ver o Flamengo, como vem, do técnico Adenor Bach, o Tite, Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e o Vinha, o Alan, o De La Cruz e o Arrascaeta, o Gerson pela direita, o Pedro e o Everton, com o Gerson na direita e não Luiz Araújo. Qual é a pegada desse Mengão? Meio campo mais forte? É um time forte, né? É um time forte. Claro que o Gerson está postado ali, mas eu diria que é mais um 4-4-2 ali. Ainda que ele avance um pouquinho na direita, ele recompõe bem no meio de campo também, né? O Gerson, para mim, está na seleção do primeiro turno. Está jogando muita bola o Gerson. Muita bola. O Flamengo tem 2 jogos a menos e pode ser campeão. Claro, vai torcer para o tropeço do Botafogo. Não, e um dos jogos é contra o Inter, então pode botar uma vitória a mais aí. Não, aí, jogos atrasados. Mas então... sempre a referência é trazer o Inter de uma maneira depreciativa. Mas tu tá falando, o Flamengo tem 2 jogos a menos na situação atual, um dos jogos contra o Inter, e o Flamengo vai ganhar o jogo. Né? Aliás, tem Bahia e Inter sábado, né? Tem. Onde? Em Salvador, né? Tu acha que o Inter vai conseguir pontuar lá? Tu que é um otimista inveterado, né? Vai. Vai. Com o Inter, o meu sentimento é focar naquela última vaga de pré-libertadores. Nossa, o Pedro aqui está dizendo que vai ser 0-0. Deus te ouça. Um pontinho lá, tem que levantar as mãos do céu. Outro jogão hoje, Pretzel, no Maracanã. Tudo futebol, porque hoje a gente tem rodada, tem jogo importante. Olha, estamos chegando bem na metade aí do Campeonato Brasileiro e a gente está vendo que muitas equipes já estão sofrendo com lesão, né? Já tem muitos desfalques. É agora aquela reta final onde começam os times a se envolver com as fases decisivas de Libertadores, de Copa do Brasil. Os times vão sentindo o calendário e vão sentindo o excesso aí de jogos, né? Muitos jogos pela frente. Hoje, entrando no assunto, o Flamengo joga fora de casa e enfrenta o Vitória no Barradão. E aí é uma expectativa enorme de ver o Flamengo jogando um pouquinho melhor, né? Meia hora atrás, é jogo para vencer. E a foto é a Arrascaeta e De La Cruz, que voltaram da Copa América, com a missão de fazer o Flamengo voltar a ter aquele futebol vistoso, né? O Flamengo se adaptou sem esses jogadores aí nessa janela de competição internacional. Jogando um futebol mais reativo, de mais imposição, de mais marcação, por conta das peças que tinha, mas os últimos jogos não foram muito bons. Aí esses atletas voltam. O Flamengo colheu muitos pontos no começo da arrancada, né? No começo da Copa América. Arrumou mais pontos do que talvez até se projetasse, do que se imaginava por conta da brutalidade dos desfalques. O Flamengo ficou sem 5 jogadores fundamentais para o time. O Flamengo foi disparado, sem nenhuma discussão, o time que mais perdeu durante a Copa América. Só que no final da sequência houve um preço físico ali, né? O time estava nitidamente muito cansado, o nível da reposição não é o mesmo. O Flamengo tem um ótimo elenco, tem o elenco mais caro do Brasil, mas não é trivial jogar com com tantos desfalques. No final, perdeu para o Fortaleza, empatou com o Cuiabá, são 5 pontos que
né, vão fazer falta, podem fazer falta, mas é muito difícil sustentar tanto tempo com tantos desfalques. E aí depois, quando os jogadores voltam, tem a exigência assim, eles vão voltar imediatamente, vai voltar a ser tudo maravilhoso. E não é assim, né? Eles estavam em outro hemisfério, jogando sob outro técnico, sim, com outra exigência, num calor brutal nos Estados Unidos. Tudo bem, alguns estádios tinham climatizados e tal, mas o time estava vivendo ali, treinando num calor brutal, volta para cá, jogos, viagens, não é simples assim, agora voltou e tudo vai ser perfeito. Não é. Você sabe que ontem aqui no Redação, o Luciano Melo levantou a opinião de que para ele o Flamengo ainda precisa se reforçar. Que tem um bom elenco, mas que ainda tem muitas lacunas. Talvez tenha alguma lacuna ou outra, mas é elenco, o Flamengo construiu um elenco para ter reposição quase à altura dos titulares em quase todas as posições. É uma equipe formada, talvez com mais, que possibilite ao treinador mais versatilidade entre todas as equipes do Campeonato Brasileiro. Aí tem Botafogo também, Palmeiras tem excelentes elencos, né? Mas, enfim, é um Flamengo que agora precisa voltar a jogar bem, contando com esse talento desses jogadores do meio campo. Acho que o próprio comportamento do Flamengo na janela diz sobre o que o Flamengo precisa e o que o Flamengo não precisa, né? A gente vê Botafogo e Palmeiras já com reforços estreando, reforços importantes, né? E o Flamengo ainda muito tímido na janela. Acho que o Flamengo, eu concordo com o Luciano nesse ponto, mas ao contrário, por exemplo, do Botafogo, que permite ainda apostas no seu elenco para reforço, o Flamengo vai ter que ser muito certeiro, né? Se é para reforçar, ele tem que trazer alguém que de fato vai competir por titularidade, e competir por titularidade no Flamengo eu acho que ainda é muito mais difícil do que no Botafogo e no Palmeiras, por exemplo. O Flamengo, essa fase, né, a expectativa é que se acabe hoje, uma fase de dificuldade. São 4 pontos nos últimos 9 disputados, sendo que os 3 conquistados na última rodada foram com muita dificuldade, né? Sim. Muita dificuldade, depois do erro de pênalti, a marcação daquele pênalti, que é um pênalti raro mesmo, né, correto na regra, mas não acontece toda hora. Exótico. Né? É um pênalti exótico. Exótico é a melhor palavra. Mas ainda assim, no balanço de tudo, eu acho que o Flamengo está prestes a fechar o primeiro turno com notícias boas. E os números de pontos dizem isso. Se o Flamengo vencer hoje, o Flamengo chega à maior pontuação em um turno, seja primeiro ou segundo, desde o Jorge Jesus. Desde 2019. O Tite já conseguiu, com 34 pontos, superar todas as campanhas de 2023 e 2022. 2023, inclusive, a dele, que foi o técnico de boa parte do segundo turno do Flamengo. Mas 2021 e 2020, quando o Flamengo também foi campeão brasileiro, nunca ninguém superou. O Flamengo tem uma média ali de fazer 34, 35, 2020, 36 pontos. 2021 foi o... 2020 foi o Galo. 2020 foi campeão brasileiro, mas com uma pontuação baixa, né? Mas ainda não superou. Se vencer hoje, mesmo com um jogo a menos ainda no turno, consegue já essa superação. O Flamengo pode terminar, se vencer o Inter num jogo que a gente não sabe quando vai ser, terminar com 40 pontos esse turno, coisa que só o Jorge Jesus conseguiu chegar a esse patamar de 40 pontos. Se você projetar a mesma pontuação para o segundo turno, 80 pontos é a pontuação de campeão em muitas edições dos pontos corridos, com 20 clubes, né? Sim. Quase todas. E são 2 jogos vencíveis, né? Flamengo e Vitória e Inter hoje pro Flamengo é vencível ainda que seja fora. Sim, o Flamengo é favorito em ambos. Em ambos, o Flamengo tem 34 pontos agora, né? O Botafogo tem 39, mas o Botafogo tem os 18 jogos já feitos e o Flamengo tem 17 jogos já feitos, lembrando que hoje é uma partida da 19ª rodada, né? Então um jogo a menos ainda pro Flamengo. Mas trazendo esse paralelo do Tite, né? Fazendo ainda com o Jorge Jesus ali 2019, é um Flamengo de Tite muito mais seguro defensivamente, um time que talvez não tenha toda aquela liberdade para atacar, porque é um time que se preocupa muito com a organização. O Flamengo precisava disso depois do ano passado, depois das aventuras de Vitor Pereira e Jorge Sampaoli. O Flamengo precisava de uma certa previsibilidade. Sim. E eu falo isso como um elogio, não como uma crítica. Precisava de um pouco de segurança, de um pouco de rotina. O Flamengo era o time que tomava 30 finalizações no jogo, tomava de 3-0 do Bragantino, perdia para o Cuiabá, tomava 25 finalizações do Grêmio em casa. Era um time... Cada jogo era uma aventura, o Flamengo, antes da chegada do Tite. O Tite transforma as coisas um pouco mais previsíveis, mais normais. Eventualmente isso vai gerar crítica de precisava fazer mais, precisava ser mais ousado, mas o Flamengo precisava de um pouco... Eu acho que é exatamente isso. Dessa segurança, assim. E agora quando volta o De Arrascaeta, volta o De La Cruz, aí
Será que às pode vezes se a sentir mais à cobrança não vontade é pra demais? Para que o Flamengo ofensivamente sempre tenha essa obrigação de ser a equipe que envolve com facilidade o adversário, que dá show em campo. Acho que num calendário maluco como o nosso, é muito difícil fazer uma equipe jogar assim. Tem duas coisas, tem a vocação histórica do time, da torcida. Tem o que Jorge Jesus fez em 19, né? Tal, tem a lembrança recente do Jorge Jesus, tem o investimento. Então, eu acho que a cobrança até faz parte, natural, tal. O Tite tem que fazer o trabalho dele de tentar convencer essa parte externa de que nem sempre será possível e que é possível ganhar e ser feliz de outra forma. O estadual deu uma ilusão de uma defesa perfeita no Flamengo, né? A dificuldade do Campeonato Brasileiro desmontou isso. Porque lembra, o Flamengo era um time que não tomou, foi campeão com um time titular sem tomar gol, campeão carioca. Mas a defesa se comporta bem dentro do possível, mas ainda assim tem dificuldades. Mas o Flamengo vem conseguindo estar nesse patamar. Há sempre a expectativa que o Flamengo seja acima do patamar, né? Acima do Palmeiras e do Botafogo. Isso é muito difícil no Campeonato Brasileiro. O Flamengo vai ter dificuldade hoje nesse jogo da partida de hoje, porque não há jogo fácil fora de casa no campeonato. Fora de casa é muito difícil. Fora de casa cobrar que o time jogue igual dentro de casa, que seja absolutamente dominante. Obviamente eu não vi todos os jogos do Campeonato Brasileiro, mas eu consigo lembrar muito poucos em que o time que joga fora, ainda que tenha vencido a partida, ainda que seja o time do primeiro pelotão, tenha conseguido toda a imposição disso, porque é um campeonato desequilibrado, mas que, ampliando a visão, ele é equilibrado, sim. Então jogar contra o Vitória lá é complicado. A gente tem algumas equipes que eu destaco aí 3, Juventude, Criciúma e Cuiabá, são equipes que vão decidir o Campeonato Brasileiro no sentido que vão tirar muitos pontos dos times do G6. Estão tirando já, né? Estão tirando já. O Vitória, ainda que esteja na lanterna e não fazendo uma campanha muito boa... Não, é o Atlético Goianiense. Desculpa. O Vitória que ainda... Mas está lá embaixo. Que está lá embaixo, brigando que ainda esteja brigando para não cair, é um time capaz de fazer isso também. Não chegou nessa excelência ainda. Carpini está tendo muita dificuldade. Não chegou, mas tem jogos que consegue. Tem jogos que consegue tocar a bola bem, fazer ali. Vamos voltar para Paris agora. É a vez de Luiz Teixeira entrar ao vivo aqui no Redação. Então, galera, esse foi o vídeo aí com as informações do Flamengo, né? Flamengo enfrenta o Vitória hoje às 8 horas da noite, né? Um jogo aí em Salvador, fora de casa, contra um time que não tá muito bem no campeonato, né? Que é o Vitória, não tá jogando bem assim os jogos. Tá na zona de rebaixamento, é um time que é um dos candidatos a ser rebaixado, né? Que é o Vitória, então o Flamengo tem chances de pontuar, né? Tem chances de pontuar. Só que não quer dizer que é fácil. Não quer dizer que é fácil porque o Vitória em casa é um time que consegue jogar sempre melhor do que fora, né? Consegue jogar bem. Em muitos jogos ele venceu dentro de casa, né? Como, por exemplo, contra o Galo, né? Se eu não me engano, foi 4-1 contra o Galo, ou foi 4-2 dentro de casa, em Salvador, no Barradão. Então, é um time que volta e meia vence jogos em casa, né? E está... de certa forma é um momento ruim, crise, e os jogadores precisam mostrar ali retorno, né? Precisam mostrar ali algum tipo de retorno técnico. Então não vai ser tão fácil assim para o Flamengo vencer o Vitória, embora tenha um time superior, tenha um time melhor, a gente sabe disso. O Flamengo tem vários jogadores aí que estão retornando, né? Que voltaram e ainda não conseguiram desempenhar um bom futebol pós-Copa América. Mas ainda assim é um time frágil, é um time que comparado ao Flamengo é muito diferente, são jogadores de prateleiras diferentes, mas a gente sabe que o Flamengo, jogos assim, o Flamengo costuma sempre não jogar tão bem, costuma empatar, até mesmo perder, né? Jogos assim, sabemos, né? Mas o Tite está trabalhando, né? Já esquematizou aí o seu time para hoje, né? Time titular é muito forte, alguns jogadores estão fora ainda, como o próprio BH, o Bruno Henrique, mas tem jogadores que voltaram, né, como Cebolinha, né, tá retomando aí agora uma sequência como titular, então pode ser que o Gabigol entre também depois, mas a questão é que o Flamengo precisa vencer esse jogo se quiser continuar brigando, né, pela liderança. Tá com um jogo a menos, então nesse momento o Flamengo está com 34 pontos, o Palmeiras com 36 e o Botafogo com 39, porque todos eles estão com um jogo a mais. Então, se o Flamengo vencer, o Flamengo fica com 37, né? Aí passaria o Palmeiras e, no caso, ficaria a 2 pontos do Botafogo. Se o Botafogo deslizar aí, né, qualquer jogo, empatar ou até mesmo perder, o Flamengo pode passar, né, com o jogo atrasado que tem. Então, é um jogo muito importante para o Flamengo, porque o Flamengo precisa vencer, né?
mesmo sendo fora de casa, mas é um adversário que o Flamengo tem capacidade de vencer, dá para vencer. São jogos que o Flamengo, que é um time, que um elenco, como o time do Flamengo tem, deve se vencer, né? Deve se vencer, porque são esses jogos, são esses pontos que fazem diferença lá na frente para o time ser campeão. Então a gente vai estar acompanhando tudo certinho, né? Depois do jogo a gente sempre traz aqui o pós-jogo, né? A mídia trazendo toda a repercussão. Esperamos um resultado positivo, que o Flamengo vença e que jogue bem também, né? Porque ultimamente o Flamengo não tem jogado bem, isso é muito fato, né? O Flamengo não está conseguindo jogar da maneira que deveria pelo time que tem, então a gente vai estar atento aí para ver se dessa vez, né? Se nessa partida o Flamengo vai conseguir jogar da maneira correta, vai conseguir jogar, fazer gols, né? Estar bem tanto no meio de campo como também na parte defensiva. Isso vai ser crucial para poder vencer um time como o Vitória, né? Que é um time frágil, mas é um time muito aguerrido, é um time que se dedica muito, entendeu? É um time que usa muito a questão física para poder vencer, é um time muito guerreiro. Então, se os jogadores não correrem, não tem como vencer esse time, entendeu? Embora não seja tão bom tecnicamente, mas em vontade eles têm muito. Então o Flamengo vai precisar correr, os jogadores vão precisar mostrar aí muita gana, muita vontade para poder vencer esse time que com certeza aí, né, está buscando sair da zona de rebaixamento. E o treinador é o Carpini, né? Tá há pouco tempo, mas ele busca também ter uma sequência aí no time do Vitória. Mas é isso, deixa o seu comentário, o seu palpite para essa partida, comenta o que você achou das informações. Tamo junto, até o próximo vídeo.